todos. Eu nasci num lugar muito pequeno e a gente conviveu assim com pessoas também de muita fé. Meus pais eram de origem italiana e polonesa. Então nós seguimos falando sempre o italiano. Depois, quando a gente começou a frequentar a escola, daí que a gente aprendeu a falar o português. Como era a nossa vida? A gente tinha um grupo de jovens, assim, não eram muitos, uns 10, 15 ao máximo, e nós nos reuníamos sábado e domingo, íamos até a igreja para rezar o terço, e depois os guris, os rapazes, iam jogar bola, e nós sentávamos também junto, ao lado ali, para ver um pouco o jogo de bola. O tempo foi passando, e a gente foi convivendo assim, uma vida muito feliz, muito forte na fé. Pessoas de muita fé. E o meu irmão mais novo, ele foi para São Paulo para ser padre, com os salesianos. Daí um dia ele esteve em casa e ele disse que tinha irmãs também, que eram salesianas. Daí eu queria conhecer essas irmãs. Eu nem falava nada para ninguém, para as minhas colegas, eu não falava que eu queria conhecer as irmãs. Mas a vontade era tão forte assim que não me dava mais paz sem eu conhecer essas irmãs. Daí depois de um ano mais ou menos, pensando, um dia eu resolvi, naquela época era muito difícil assim pegar um avião. A gente só conhecia ele bem alto, o Zeppelin ainda, eu acho que era. Daí eu fui até o aeroporto, peguei um avião e fui para São Paulo. E daí lá eu fiquei uns 2 meses conhecendo as irmãs. E daí eu comecei a formação religiosa e continuei lá até ser irmã. E depois de um tempo, então a gente voltou aqui para Rio do Sul, depois de 9 anos que a gente voltou para o mesmo estado. E a vida das irmãs aqui também era bem assim diferente também do que é hoje, por exemplo. Mas sempre foi uma vida assim de muito trabalho, fazendo assim muito bem para as crianças e para os jovens, um atendimento assim muito especial. Não tinha professores leigos, eram só irmãs que davam aula naquela época. Eram muitas irmãs e bem preparadas também. E assim a gente foi vivendo até hoje. Eu sempre vivi muito feliz na minha família. A minha família não era rica, era remediada. E quando íamos na escola, eu tinha que caminhar 1 hora, porque não tinha condução, não tinha nada. Então a gente ia mesmo com frio, mesmo com geada, colocava um tamanquinho. Chegando perto da escola, embaixo assim, tinha um rio. E a mamãe dava um pedacinho de pano velho para limpar o tamanquinho, para não chegar na escola com ele sujo. E chegando na escola, a gente cumprimentava os professores, eram 2, o marido e mulher, muito bem sabidos. E lá comecei a iniciar o 1º ano. Mas em casa a mamãe dava, o 1º ano ela era professora, e ela dava... O 1º ano ela ensinava em casa, de modo que quando chegava na escola, o professor falava: Dona Maria, essa sua filha sabe todo o 1º ano já, o que eu faço? Não, pode colocar no 1º ano. Então eu repetia o 1º ano junto com os outros alunos. E graças a Deus sempre me saí muito bem, porque a mamãe ensinava em casa, como ela
dava aula, assim, quando era solteira. Aí ela ensinava os filhos em casa antes de ir na escola. 1 ano ela ensinava em casa, depois ela mandava na escola. E lá eu sempre muito contente, muito feliz, gostava muito de recitar poesia, de cantar, de trabalhar no palco. Eu tinha os meus 10, 11 anos por aí. Depois, a mãe também, aos domingos, ela, depois do almoço, ela fazia um pequeno descanso. E depois do descanso, ela chamava os filhos mais velhinhos, os maiorzinhos, e ela dava meia hora de catecismo, todos os domingos. E nessa meia hora de catecismo, ela falava muito da vida religiosa, das vocações, porque ela sempre desejava ter um filho ou uma filha religiosa na família. E depois de tanta oração, de tanto saímos quatro, 2 padres e 2 irmãs. Como a mamãe era muito piedosa, muito fervorosa, e o papai também, rezávamos o terço em família toda noite, e assim saímos 4. E sempre fomos muito felizes. Agora, depois, com 14 anos, eu entrei nesse colégio aqui, menino de 14 anos, 1945. E sempre gostei muito do colégio, gostei muito das irmãs, trabalhei muito nas casas, e assim, estou muito feliz hoje aqui, junto com as minhas irmãs idosas, ajudando, trabalhando, fazendo tudo que eu posso. Eu estou com 91 anos, por isso não dá para fazer muita coisa pesada, né? As irmãs me querem muito bem. Eu estou com 86 anos, meu nome é Manlina Montini. Meu avô, Montini, veio da Itália em 1868, por aí. Ele se estabeleceu em Guaricanas. Guaricanas é um lugarzinho assim muito pequeno que pertencia ao município de Indaial, na época. Hoje pertence ao município de Aspura. E meu avô trouxe da Itália a técnica do plantio do arroz no molhado, porque o pessoal aqui plantava arroz um pouquinho, né, na rocinha que tinha, mas plantava arroz no seco. E meu avô trouxe a técnica do arroz no molhado e ensinou para o pessoal. Lá em Guaricanas tem um lugarzinho onde foi feita esta experiência. E daí meu avô recebeu do rei da Itália uma medalha de ouro. E a medalha foi dirigida ao município de Blumenau, porque não tinha como chegar em Guaricanas, assim o correio. E foi mandada para o prefeito de Blumenau. E Blumenau mandou um caminhão de soldados, acho que uns 100 e tantos soldados com caminhão, levaram a medalha para meu avô. Então, imagina chegar lá no interior, no meio da roça, né, onde praticamente morava meu avô e mais alguma família, um caminhão de soldados, naquele tempo, que foi 1922. Faz 100 anos, este ano, que ele recebeu esta medalha. E a medalha está na família, sempre fica com o neto, o bisneto mais novo, está lá. E assim o pessoal do Alto Vale, do Baixo Vale, começou a plantar arroz no molhado e ter um grande sucesso. Na minha família, também plantavam arroz, só que colhia 60 sacas por ano, que era o que dava, porque o meu avô distribuiu o terreno que ele tinha entre a turma de filhos, que ele teve 16 filhos. Então, cada um ganhou um pedacinho de terra pequeno. E colhia pouco arroz.
Aí, quando foi em 1950, por aí, minha mãe, Pode ir. então, a partir de 1950, meu irmão casou, depois minha irmã também casou. Então, na família, praticamente que era uma família, só do meu pai e de minha mãe, agora são 3 famílias. E aí minha mãe disse, vamos procurar terras por aí, porque aqui não dá mais para nós. Para 3 famílias não dá. Então, meu irmão e meu cunhado foram para Garuva, que fica para lá de Joinville, uns 30 quilômetros, é limite do Paraná com Santa Catarina. Foram para Garuva e lá encontraram terras assim, impossíveis de ser cultivadas. Então passaram a cultivar arroz naquela região. O arroz lá deu muito bom. E podemos dizer assim que a família foi melhorando pelo trabalho, porque era uma família, a nossa família, levantávamos às 4 horas da manhã para ir para o trabalho e até às 10 da noite estávamos ainda lutando com a vida. Eu sou de uma família também que os avós, os pais dos meus pais vieram da Itália, tanto da parte da mãe quanto da mãe. Uma família muito religiosa, muito de fé. Mas eu vou contar para vocês, não tanto a minha vida, porque vou contar mais como era a escola, quando eu ia na escola. Que eu vou fazer 100 anos em janeiro, agora em janeiro. Então, é assim, a gente ia na escola, não tinha papel, caderno, livro, como vocês têm no dia de hoje. A gente ganhava uma louça, chamava louça, assim, desse tamanhinho assim, quadradinha, mais compridinha. E depois tinha uma espécie de um giz, mas não é giz, para a gente aprender a escrever, porque não tinha papel no meu tempo. E pode ser que tinha, mas lá na nossa escola, no interior de Santa Catarina, não tinha isso. Então a gente aprendia a escrever naquela louça. Nada de papel, de lápis, caneta, como tem hoje em dia, tudo. E a professora dava a lição para a gente. Então primeiro a gente aprendia depois, quando a gente já sabia as letras, beabá, beabé, beabi, bebó, bebu, assim, aquela coisa tudo, então a gente ganhava uma cartilha, mas isso já no 2º ano em diante, já uma cartilha fininha assim, ela tinha historiazinha, então a gente aprendia a ler naquela cartilha e a professora ensinava. Depois dava a lição de fazer em casa, era copiar naquela louça o que estava lá naquela cartilha. Mas isso a gente já estava no 2º ano, porque no 1º ano a gente aprendia só naquela louça. Aí aprendia na cartilha, escrever aqui na louça. Depois dava como lição, a gente lê bastante vezes aquele trechinho que tinha na cartilha, que tinha assim, a cartilha tudo assim, coisa de formação da criança. Por exemplo, eu lembro que de uma historiazinha, que um foi querer emprestar o serrote. Então, se o serrote vai e vem, o serrote vai. Se o serrote vai e não vem, o serrote não vai. Assim, mostrando para a criança que não ficar com a coisa do outro, né? Depois tinha a história também que o pai viu o filho fazendo uma cuia. Então o pai perguntou assim, o que você está fazendo com essa cuia? Então ele falou, estou fazendo... não, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma cuia. Cuia era uma espécie de uma xícara, né? Ou tigela.
estou fazendo essa cuia para quando o papai ficar velho, eu vou dar comida para ele nessa cuia aqui. Mostrando de respeito aos pais, né, velho. Toda era a historiazinha assim, a cartilha era assim. E a gente aprendeu então assim. Depois, mais tarde, quando a gente começava assim, já mais, que tinha mais adiante dos estudos, assim, então a gente ganhava assim, lá, então já tinha lápis, mais adiante já tinha papel, mas no começo era assim, não tinha nada. E não tinha também esse negócio de, como tem dia hoje, facilidade de comunicação. Não tinha o telefone, não tinha televisão, nem se pensa, até porque nem existia. Então era por telegrama. O telegrama ia nos cartórios, lá mais uma pessoa que era encarregada, então escrevia lá uma frase, por exemplo, mais telegrama para notícia assim de uma morte, de um parente, uma coisa. Então era falar conforme as palavras que falava lá naquele tal telegrama, era mais barato, mas mais caro conforme o comprimento das palavras que tinha no telegrama. E lá tinha uma pessoa encarregada de levar esse telegrama. Não tinha ônibus, não tinha correio, não tinha nada disso. Então, e cartas, mas aí agora, carta, por exemplo, para a gente se comunicar com aí eu já era irmã. Para comunicar com os pais, então a gente tinha carta, tinha papel, tudo dirigindo. Já era irmã. Levava um mês para chegar até lá. Um mês. Uma carta levava. Eu trabalhava em Goiás e a carta para vir aqui em Santa Catarina levava um mês. Um mês para minha para ir, um mês para a carta de lá vir para mim. Então a gente ficava, não tinha notícia assim com facilidade como tem dia de hoje. Hoje é outro mundo. Não tinha nada de facilidade assim.